Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje é uma breve nota. Nós vamos falar sobre uma questão que academicamente não existe mais os conceitos de esquerda e de direita. Há uma incultura monstruosa da chamada direita conservadora brasileira, que insiste em utilizar termos que já foram desmontados academicamente há décadas no mundo. Qual é o problema disso? Vários. Um dos principais é que, uma vez que esses termos não existam mais, a chamada direita conservadora, ao continuar usando, ela simplesmente, além de perder o debate, fica completamente enredada numa teia, numa tramóia internacional, e não conseguirá se desvencilhar dele. Chamado movimento de direita conservadora, primeiro que já tem um hibridismo aqui, direita e conservadorismo, são termos que de modo algum poderiam se misturar. Ela já nasceu morta e não sabe. E eu vou explicar por quê. Há décadas, uma constelação de intelectuais orgânicos de proa do movimento comunista internacional, eles já gestaram, já pariram e já implantaram mundialmente uma nova teoria que ultrapassa o alcance meramente político, onde os conceitos ideológicos opostos de direita e de esquerda não existem mais. Sequer esses conceitos estão sendo utilizados. No Brasil ainda continua uma coisa ou outra, porque o Brasil é sempre um país atrasadíssimo. Ora, o conceito que esses intelectuais criaram envolve um mimetismo completo, tem uma inversão de carga simbólica monumental, cujas repercussões sociocultural, religiosa, política, econômica são monstruosas. E serão monstruosas na hora que esses conceitos literalmente estiverem empregados e em franco uso pelo mundo afora. O partido Podemos na Espanha, a eleição de Macron na França, são já exemplares típicos dessa nova esquerda. No Brasil, desde o governo Lula, ela já estava aparecendo. Portanto, essa teoria. No Brasil, a chamada nova esquerda brasileira, que ninguém está dando pelotas, sobre a qual eu já fiz alguns tantos posts e programas de rádio. Essa nova esquerda é igualmente uma das crias dessa teoria. Cristóvão Buarque, Pepe Mujica, Marina Silva e outros são arautos dessa vertente. O que essa vertente mescla? O Boulos, que é candidato à presidência da República, o que essa vertente mescla? Essa vertente mescla marxismo com cristianismo. E o mundo inteiro pensando que o Frei Beto era o único comunista messiânico. E todo mundo pensando que os movimentos eclesiais de base estavam mortos ou esvaziados. Ledo e cabal engano. Eu cito expressamente, de novo, alguns dos principais teóricos dessa mutação intelectual, de fundo simbólico. Teóricos esses que têm um impacto direto no Brasil e na América Latina. Teóricos esses que parece que ninguém da esquerda ou do movimento da direita ou dos conservadores parece ter lido. O Stoica, o Mineia Stoica, o Raul Girardet, Ernesto Laclau, Paul Taggart, Chantal Mouffe, Yves Meny e Yves Sorel, para citar apenas alguns. Esses são os indivíduos que misturaram messianismo, política, cristianismo e marxismo. Para cada autor desses, se a autoproclamada direita conservadora brasileira realmente tivesse lido um único livro desses autores, ela veria que o mero fato de se auto-intitular de direita nesta altura do campeonato é, no mínimo, um anacronismo sem sentido e ridículo, dado que o conceito que envolve o termo já não existe mais academicamente há décadas.
horas. Por enquanto, são os comunistas que estão ditando as regras. E, por conseguinte, o que vale dentro da academia é o que será implantado no mundo. São eles que estão implantando o discurso. O que vale, portanto, é o que eles escrevem, porque até agora ninguém conseguiu escrever alguma coisa diferente, né? Se ainda não está claro para a chamada direita conservadora brasileira que a ciência é a nova autoridade no mundo, portanto é o novo Deus, né? É onde os discursos sobre verdade, sobre mentira, sobre legalidade, sobre o que pode, sobre o que não pode fazer, sobre o que é aceito, o que não é aceito, é dentro do mundo acadêmico que essas coisas são gestadas, que elas são implementadas, que elas são lançadas ao mundo e que elas são cooptadas pela política, pelas empresas, pela religião. Portanto, o meio acadêmico tem um peso brutal. Não interessa aqui se ele está dominado pela esquerda. Aliás, interessa a partir do momento que constata-se isso e verifica que eles ainda estão ditando as regras. Portanto, se estão ditando as regras, qualquer indivíduo que está usando uma terminologia que eles não usam mais não consegue fazer frente a nenhum debate, a nenhum discurso intelectual e nem tampouco a desmontar as teorias e os crimes que eles perpetram em cima das teorias que eles constroem. Ou seja, se ainda não ficou claro no Brasil o peso de um intelectual orgânico e os desdobramentos da influência desses intelectuais orgânicos, nós estamos muito mal das pernas. Muito mal mesmo. No que diz respeito, por exemplo, a misturar o conceito antigo de direita como significando conservadorismo, é algo tão inexplicável que somente o capeta conseguiria fazer isso. Por que razão o Brasil misturou essas duas coisas? Não dá para entender. Misturar ambos os conceitos, criando uma direita conservadora, isso é obra que só o gênio atrabilhário brasileiro conseguiria produzir. Não é? Então, para piorar ainda, o surgimento de uma direita conservadora cristã brasileira, que mistura termos que não podem absolutamente ser misturados. Não sabe o que significam esses conceitos. Estão se lixando para a existência deles e para o rigor conceitual que envolve esses conceitos. Criou-se no Brasil uma teratologia intelectual utópica para combater a esquerda. E, por uma razão mais misteriosa ainda, o Brasil acha que vai conseguir vencer um inimigo poderosíssimo com bravatas intelectualoides. A direita conservadora cristã brasileira é um cadáver adiado. Quando descobrir que é um cadáver adiado, como é que ela se matará a si mesma se ela já nasceu morta? Pior, ela sequer poderá renascer como fênix, porque para renascer das cinzas, ela precisaria ter estado viva. Os comunistas não precisam mesmo se preocupar com o chamado conservadorismo brasileiro, porque o conservadorismo brasileiro tem sido altamente eficiente no sentido de se auto-sabotar e se autodestruir. O problema é que esse cadáver adiado está infestando o Brasil como os zumbis do Walking Dead. O problema é que os conceitos que eles estão trazendo já não existem mais academicamente. O problema é que nós não estamos nem correndo atrás da carroça. A carroça já não existe. Ou o Brasil realmente levará a sério a questão do conhecimento, entenderá a importância de se conhecer os autores de esquerda, de estudar os autores da esquerda. Ou então, de fato, as reações que se conseguirá ter são reações meramente epidérmicas. E não se combate nenhum mal profundo
com comportamentos tão superficiais. Até o próximo, Conselheira Cássio.